Sejam bem-vindos à nossa quinta aula dessa semana. O tema é Lei 8.112 de 1990. Hoje nós vamos ver o finalzinho da Lei 8.112. Vocês estão acompanhando a semana inteira comigo, professora Lucília Sanches, professora de Direito Administrativo, e com os meus queridos alunos Flávio, Claren e Diego. Diego e Gabriel, né? 2 dias foram Gabriel, 3 dias Diego. Sejam bem-vindos, mandem dúvidas para o programa saberdireito@stf.jus.br, informem qual é o tema, qual é o professor, para que a gente possa, de uma forma bem rápida e efetiva, responder a vocês. Nosso tema de hoje, portanto, é o final da Lei 8.112, é o regime disciplinar e o processo administrativo do servidor federal. Esse é o finalzinho da lei, é um tema bem árido, porque é um pedaço da lei onde ela não é um pouco, ou não é tão clara quanto ela tem sido por todo esse percurso que a gente passou aí. É um pedaço da lei onde ela vai e volta, faz remissões, deixa algumas lacunas. Então, é um tema bastante importante. Como eu disse a vocês, ela é uma lei que segue uma sequência bem razoável. Ela fala como a gente entra, quais são os provimentos, as vacâncias, os direitos que a gente tem ali, algumas licenças, afastamentos que nós vimos na última aula, na aula de ontem, como que eu peço, portanto, o direito de petição. E agora, na parte derradeira dela, ela fala a respeito das penalidades aplicadas ao servidor, do processo para que a gente possa aplicar essas penalidades ao servidor. Já é uma parte um tanto quanto pesada da 812. Primeira coisa que a gente tem em mente são as possíveis penalidades aplicadas ao servidor. A gente tem o artigo 116, melhor dizendo, e 117, que falam quais são os direitos do servidor, quais são os deveres do servidor. Se o servidor não fizer os seus deveres e se o servidor quiser reclamar algum direito e ele se exceder, ele pode sofrer alguma penalidade. Quais são essas possíveis penalidades aplicadas ao servidor? Eu gosto de partir de um grupo de 3 penalidades. São mais as penalidades aplicadas ao servidor. Mas eu gosto sempre de ter como base um grupo de 3 penalidades, que são a advertência, a suspensão e a demissão. Então, vamos primeiro analisar essas 3, advertência, suspensão e demissão. Começando pela demissão. Demissão nós vimos num dado momento da nossa aula, que é mandar o servidor embora punido. Portanto, demissão não se confunde com exoneração. Exonerar é dizer que o servidor perdeu o cargo sem punição alguma. Demitir é mandar o servidor embora com punição. E aí, quando a gente pensa nessa possibilidade, a gente logo faz o seguinte raciocínio. Será que eu, servidor, se me associar a um outro colega que já foi servidor, mas está aposentado, e for descoberto, serei demitido? Sendo eu demitido, será que o meu colega que está aposentado sofrerá alguma sanção? Porque eu nunca ouvi falar de demitir aposentado. Bom, gente, claro que qualquer um que praticar um ilícito tem que ser punido. Não é porque o seu colega está aposentado e você está na atividade que você vai ser punido e ele não. E, inclusive, a ideia é a mesma, perda de todos os benefícios. Só que nós vamos alterar aí o nome. Aquela pessoa que está na atividade e é mandada embora por punição, nós dizemos que ela é demitida. Já aquela pessoa que está na inatividade e é mandada embora, nós não vamos usar a expressão demissão, nós vamos usar a expressão cassação da inatividade, que pode ser de 2 tipos, aposentadoria ou disponibilidade. Nós vimos, acho que na primeira ou na segunda aula, a respeito da disponibilidade, vocês se recordam? Na segunda aula, onde nós aprendemos que o disponível é alguém que está na inatividade. Acho que foi até a Claren que perguntou a respeito, né, da disponibilidade. Disponibilidade é você estar na inatividade.
Se você está nesse tipo de inatividade, ou você está na inatividade porque você está aposentado, você é punido também. Só que a punição chama-se cassação da aposentadoria ou cassação da disponibilidade. Tem os mesmos efeitos de uma demissão, equivale a uma demissão. A gente só não usa a mesma nomenclatura, tá? Ativo, demissão, inativo, cassação da aposentadoria, cassação da disponibilidade. Então, veja que aqui a gente já ampliou nosso grupo. De 3 penalidades, agora nós temos 5. A cassação da aposentadoria e a cassação da disponibilidade também. Só que, cassação da aposentadoria é para o aposentado, é entre aspas, demitir o aposentado. Cassação da disponibilidade, entre aspas, demitir o disponível. Demissão é mandar embora alguém que está em um cargo efetivo. Porque se eu quiser mandar embora alguém que está em um cargo em comissão ou em uma função de confiança, eu não uso a expressão demissão. Eu usarei a expressão destituição. Então, muito cuidado. Destituição equivale à demissão. Só que é usada quando eu estou tratando de um cargo em comissão ou de uma função de confiança. Se eu quiser mandar embora um cargo em comissão, uma função de confiança, eu destituo aquele servidor ou não, né? No caso do cargo em comissão. E servidor no caso da função de confiança. Com isso, a gente percebe que são 6 as penalidades aplicadas ao servidor, ou 6 as possíveis penalidades aplicadas ao servidor. Destituição, cassação e demissão possuem a mesma ideia, mandar embora por punição. Eu vou apenas usar uma nomenclatura ou outra para identificar quem está sendo mandado embora por punição, ok? Então, demissão, eu vou sempre que eu tratar sobre demissão, vocês já vão imaginar e já vão colocar também aí nas consequências e nos antecessores a cassação e a destituição. Segunda penalidade, dentro daquele nossa divisão de 3, suspensão. Suspensão para os rapazes que gostam de jogo de futebol ou para quem gosta de esporte é fácil. A gente visualiza muito suspensão em esporte ou em jogo. O atleta ele fica suspenso por um tempo, depois ele volta, né? Assim que funciona. Ele estava jogando, fez alguma coisa de errado, ficou suspenso, depois ele voltou. Ele só voltou porque ele era titular. Se ele não fosse titular, se ele estivesse na reserva, ele não ia voltar, ele ficava fora. É a mesma coisa aqui em relação ao servidor. Eu só serei suspenso se eu for um servidor que ocupe um cargo efetivo. Servidor que ocupa cargo efetivo e faz alguma coisa de errado, é suspenso. Se eu sou alguém que está ocupando cargo em comissão ou função de confiança, eu não vou ser suspenso e depois vou voltar. Porque cargo em comissão e função de confiança não me dão a possibilidade da estabilidade. Eu não tenho direito àquele cargo nem àquela função. Portanto, não tem lógica eu ficar suspenso e depois voltar. Nessas circunstâncias, eu apenas vou embora. Eu não fico suspenso e volto. Por isso que, quando eu estou em um cargo em comissão ou numa função de confiança, eu não uso a expressão suspenso, eu não aplico a essa pessoa a suspensão. Eu aplico imediatamente a destituição. Ou seja, eu simplesmente mando embora. Essa pessoa não tem a possibilidade de ir e voltar. Simplesmente mando embora. Tá? Novamente, nas circunstâncias em que é aplicado suspensão para um servidor efetivo, será aplicada a destituição para um servidor que está no cargo em comissão e em uma função de confiança. Nessas circunstâncias. Por quanto tempo, Lucília, se eu for efetivo, eu posso ficar suspenso? Até 90 dias. Você pode ficar suspenso por até 90 dias. Bom, entendi. E eu achei muito interessante. Então, eu acho que eu vou fazer alguma coisa de errado e ficar 90 dias fora, né, descansando, que vai ser ótimo.
não é bom, porque você fica sem remuneração. Então, cuidado, o período que você fica suspenso é um período que você não recebe remuneração nenhuma. Então, não queira você praticar alguma coisa errada, pensando, vou tirar 90 dias de férias porque eu vou ser suspenso. Não vale a pena, tá? Você não recebe remuneração no período da suspensão. Então não quero mais, é ruim. Que bom que você não quer mais, é ruim. E é tão ruim, às vezes, que acaba sendo ruim também para o particular. Imagine um local onde eu tenho, por exemplo, um funcionamento de um TRE que só tem um servidor. Uma cidade pequena onde só tem um servidor. Ano de eleição. Se eu suspender por 90 dias esse único servidor do TRE ali, ninguém vai conseguir tirar título de eleitor, regulamentar, fazer nada em relação à justiça eleitoral ali. Então, às vezes, a suspensão ela acaba sendo maléfica não só para o servidor, mas para os administrados também. Qual a solução que a Lei 8.112 encontrou numa situação dessa? Converter a suspensão em multa. Pega-se os dias aplicados de suspensão àquele servidor, converte-se esses dias em multa. O que significa dizer? Ele vai trabalhar aqueles dias, porém ele só vai receber a metade. Por exemplo, você, servidor, fez algo de errado. Foi aplicado a você 10 dias de suspensão. Mas você é o único, ou por qualquer outro motivo, a administração não quer que você fique fora. Porque isso é a critério da administração, uma discricionariedade dela. Não é você, servidor, solicitando essa conversão. Então, ela entende que não é conveniente, não é oportuno lhe suspender. Portanto, ela converte esses 10 dias de suspensão em multa. O que significa dizer que você vai trabalhar 10 dias e só vai receber o equivalente a 5 dias. Trabalha 10 e recebe o equivalente a 5 dias. Tá? Isso para não prejudicar, normalmente é para não prejudicar os administrados de modo geral. Mas perceba que multa não é uma penalidade autônoma. Eu não tenho como aplicar a multa imediatamente, pura e simplesmente, de forma direta. Para que a multa seja aplicada, é necessário que primeiro a administração aplique a suspensão e converta essa suspensão em multa. Nunca há multa diretamente. E isso fere a legalidade, fere o estabelecido pela lei. Suspensão é estabelecida em apenas 4 condutas. Existem 4 condutas em que é prevista a suspensão para o servidor. Porque a gente vai observar a 812 e ela vai dividir exatamente qual conduta praticada será punida com qual punição. Ou seja, as condutas X são punidas com demissão, as condutas Y com suspensão, enfim. A Lei 8.112 separa exatamente qual tipo de punição será aplicada para qual tipo de conduta. No caso da suspensão, são apenas 4 condutas que merecem ser aqui analisadas por nós. A primeira delas é cometer a outro servidor uma atividade estranha à atividade dele. É quando você entrega a um colega seu, a um colega de trabalho, uma atividade que não é dele, é sua. Ou seja, você comete a outro servidor atividade estranha. Em regra, isso é proibido. Artigo 117, inciso, salvo engano, 16 da 812. Excepcionalmente, isso será permitido. Numa situação de urgência, numa situação excepcional. Tá? Então, nem sempre que você comete a um servidor uma atividade estranha a ele, você será punido com suspensão. Segunda conduta em que é punido com suspensão, em que teremos aí a aplicação da suspensão, é quando o servidor pratica uma conduta incompatível. E conduta incompatível é um conceito jurídico discricionário, ou melhor, é um conceito jurídico indeterminado para alguns autores discricionário. A lei não definiu o que seria conduta incompatível. Então, vai ser uma análise da própria administração, caso a caso. Praticou a conduta que ela entende como incompatível, será punido com suspensão. Terceira conduta punida
com suspensão. Servidor que se recusa a fazer exame médico. Servidores, de modo geral, fazem exame médico uma vez por ano, como qualquer empregado, né? Tem o exame que a gente chama de periódico. Se você se recusar a fazer exame médico, você será punido com suspensão. Mas aqui nós temos uma peculiaridade. O prazo de suspensão aqui é de, no máximo, 15 dias. Prazo de suspensão aqui, no máximo, 15. Ou seja, regra para suspensão, prazo no máximo 90, neste caso específico, no máximo 15 dias. Quarta e última conduta punida com suspensão é a reincidência em advertência. Quarta e última é a reincidência em advertência. Ou seja, se você é servidor e pratica determinada conduta que é punível com advertência, no segundo momento em que você pratica exatamente a mesma conduta, não pode ser outra, exatamente a mesma conduta punível com advertência, você já não será mais advertido, você será suspenso. Será aplicado a você suspensão. E aí, nesse momento, a gente começa a pensar, bom, significa que se hoje eu praticar a conduta 1, punida com advertência, e daqui a 10, 20, 30 anos eu praticar essa mesma conduta 1, punida com advertência, eu serei suspenso, eu não serei advertido? Será que isso vai ser considerado reincidência? Claro que não. Claro que aqui a gente estabelece um prazo. Depois de determinado tempo, a gente cancela do seu registro aquela penalidade que você sofreu. A gente apaga do seu assentamento funcional aquela penalidade que você sofreu. E aí você volta a ter o seu assentamento funcional sem nenhuma restrição, sem nenhuma anotação de penalidade. É o que a lei chama de prazo para cancelamento do registro. Prazo para cancelamento do registro. Ou seja, você pratica alguma conduta punível, com algum tipo de penalidade. Essa penalidade é aplicada a você e ela vai constar do seu assentamento funcional. Durante um período, ela consta ali. Ultrapassado esse período, apaga-se a conduta, você volta a ter um assentamento funcional 100%. Isso para fins de promoção por merecimento, para fins de reincidência e aplicação de suspensão e não mais de advertência. Então, é muito importante que a gente tenha em mente qual é o prazo que a administração adota para cancelar do seu registro aquela penalidade aplicada. Isso tanto para o advogado, quanto para quem é concursado ou para quem é concurseiro, porque isso é para a prova, isso é para a sua vida de servidor, e isso é para o seu exercício da advocacia. Isso vai refletir de diversas formas. Então, é importante que a gente saiba que se a mim servidor foi aplicado advertência um dia, depois de 3 anos, se eu não pratiquei mais nenhuma conduta punível, deve ser cancelado do meu registro aquela advertência. 3 anos depois, cancela-se do meu registro aquela advertência que um dia foi aplicada. Portanto, 3 anos depois, se eu praticar a mesma conduta, eu não serei suspenso, eu serei advertido, porque eles não considerarão como reincidência. Ok? No caso de suspensão, a administração aplicou a suspensão a mim. 5 anos depois, ela cancela do meu registro aquela suspensão que foi aplicada, desde que eu não pratique nesse período de 5 anos, nenhuma outra penalidade. Então, passou 5 anos, cancela do meu registro. E demissão? Obviamente, demissão, eu não vou cancelar do registro, eu não posso te demitir, depois ir lá e apagar e falar, não, ele nunca foi demitido, porque isso geraria o que nós estudamos no início do curso, reintegração, né? E aí não é o caso, não é motivo para reintegração. Então, demissão é a única penalidade em que nós não teremos a aplicação de um prazo para cancelar do seu registro. Só demissão, ok? Importantíssimo, portanto, acompanhar esse cancelamento do registro da sua penalidade. Se isso não for feito de ofício pela administração, que é o que deve ser feito, aprendemos na aula de ontem,
entra com o seu pedido, direito de petição, requer que seja cancelado do seu registro aquela penalidade que ainda está lá aplicada no seu assentamento funcional. Última penalidade a ser analisada com pormenor é a advertência. E, na verdade, a advertência não tem nada de excepcional. É importante apenas que a gente analise, porque é muito comum que as pessoas pensem que advertência não é nada. Ah, advertência é chegar e falar, olha, não faz isso não. Pode até ser, mas apesar de ser um aviso para que você não repita determinada conduta, é uma penalidade. Então, é preciso que a gente tenha em mente que não pode ser aplicado a você a advertência sem o devido processo legal. Porque, às vezes, no dia a dia da administração, o seu superior que vai aplicar a penalidade pode erroneamente achar que basta que ele chegue e fale, ó, não faça isso. Inclusive, anotei aqui que você foi advertido. Isso não pode. Se a advertência é penalidade, deve ser precedida do devido processo legal. E a lei tinha tanta preocupação que você entendesse que a advertência é uma penalidade, com todas as consequências que isso pode gerar, que ela colocou de forma expressa que a advertência deve ser aplicada por escrito. Isso porque ninguém teria dúvida que a suspensão seria escrita e que a demissão seria escrita. Mas poderia pairar dúvidas a respeito da obrigatoriedade ou não de escrever, de anotar a advertência que foi aplicada a você. Para não gerar dúvidas, a Lei 8.112 foi expressa ao determinar que a advertência ela deve ser aplicada de forma escrita. De forma escrita. Então, veja bem, se você, servidor, praticou uma das condutas puníveis com uma dessas penalidades, você sofrerá, antes da aplicação da penalidade, um processo administrativo disciplinar. Porque nós sabemos que o servidor, como qualquer outra pessoa, ele é submetido à responsabilidade civil, é submetido à responsabilidade penal, mas é também submetido à responsabilidade administrativa. Qualquer pessoa física é responsável civilmente e é responsável penalmente. E o servidor, além dessas duas responsabilidades, tem também a responsabilidade administrativa. Se ele não obedecer ao listado no 116, no 117, ele será processado e aplicada a ele uma dessas penalidades que nós acabamos de analisar aqui. Portanto, são instâncias independentes, mas acumuláveis. Portanto, eu posso aplicar ao servidor uma penalidade civil, administrativa e uma penalidade penal. Respeito dessa responsabilidade que o servidor tem, que pode estar na esfera civil, na esfera penal, na esfera administrativa, é interessante que a gente saiba que, se o servidor falece, a Constituição já falou, e a Lei 8.112 repete, o seu sucessor será responsabilizado até o limite do seu patrimônio transferido. Então, em relação à responsabilidade civil, que é a responsabilidade financeira, o sucessor vai responder até o limite do patrimônio transferido. De extrema importância também a respeito disso é a gente saber que são independentes, podem ser acumuladas e, inclusive, podem estar vinculadas. Ou seja, o fato de eu cometer um ilícito civil não necessariamente significa que eu cometi um ilícito administrativo, nem cometi um ilícito penal. O fato de eu cometer um ilícito penal não significa que eu cometi um civil, nem um administrativo, e assim sucessivamente. Ou seja, se eu estou devendo a alguém, não significa que administrativamente eu tenha cometido um ilícito. Eu vou ser punida civilmente, devolução do valor. Não significa que aquilo é um crime ou uma contravenção. Então, eu vou ser punida civilmente. A princípio, não serei administrativa nem penalmente. Se eu joguei no bicho, contravenção, eu vou ser punida na esfera penal. Não significa que eu serei necessariamente punida na esfera administrativa, nem na esfera civil. E se eu, dentro da administração, pratiquei alguma conduta ilícita administrativamente, exemplo,
Conduta incompatível, que a gente analisou, punida com suspensão. Não significa que eu serei punida penalmente, muito menos civilmente. São 3 esferas independentes. Mas é perfeitamente possível que com uma conduta eu consiga atingir as 3 esferas. Perfeitamente possível que com uma conduta eu seja responsabilizada e punida nas 3 esferas. Exemplo, eu, servidora da Previdência, resolvo roubar a Previdência. Temos aqui um colega da Previdência, resolvo roubar a Previdência. E aí eu roubo, pego o dinheiro da Previdência. Se eu, servidor, roubei, eu vou ser punida pelo crime de roubo. Como servidor, eu não poderia ter feito isso, é um ilícito administrativo. E como pessoa, retirada de dinheiro, devolução de dinheiro, responsabilidade civil. Ou seja, você seria punido nas 3 esferas, civil, penal e administrativa. Então, embora elas sejam independentes, é perfeitamente possível a acumulação de penalidades. E é possível, em 2 situações muito específicas, inclusive a vinculação em relação às penalidades. Como assim, professora? É possível que, dependendo do que ficou decidido na esfera penal, necessariamente nós tenhamos a mesma solução na esfera civil e na esfera administrativa. Ou seja, é possível que o que foi decidido na esfera penal vincule a decisão civil e a decisão administrativa. E a Lei 8.112 lista 2 circunstâncias, que são as seguintes: absolvição por negativa de autoria e absolvição por inexistência do fato, tá? Absolvição por negativa de autoria e absolvição por inexistência do fato. Se você, servidor, foi absolvido porque eles estão afirmando na esfera penal que não foi você o autor, apesar do fato ter acontecido, necessariamente você vai ser absolvido na esfera administrativa e na esfera civil. Eu não posso dizer que eu tenho certeza que você não foi o autor daquele roubo ao INSS e a administração falar para você assim: ah, mas eu não importo não, devolve o dinheiro e aí tá tudo bem.